Imagina que de repente você se encontra dentro de um jogo, como personagem, e não apenas qualquer personagem, mas o vilão. Bem, não é o tipo de vilão legal que você vê nos filmes de ação, mas aquele vilão que simplesmente não pode escapar da morte. Aquele que é imortal, mas para os motivos errados. Então, como seria essa experiência? Vamos explorar isso. Em meio a uma chuva torrencial, vemos a mão de um homem caindo ao chão, como se fosse a última cena de uma tragédia épica. No entanto, logo à frente, uma jovem com uma espada cravada no peito do sujeito não está apenas matando, está encarando? "Se você quer me matar", ela diz, enquanto torce a lâmina com um sorriso enigmático. O homem, ainda com a mão ensanguentada, balança a cabeça como se tivesse entendido algo profundo naquele momento e pensa: "Você está tão bonita." E como se fosse uma despedida, ele leva a mão coberta de sangue até o rosto dela. 35. Mas antes de a espada cravar com mais força, o homem é interrompido por uma tela de computador que aparece diante dele com a mensagem: "Cancelamento do Nail. Casamento, requerimento, morte de Deculen." Ele solta um suspiro de alívio. "Finalmente", diz o rapaz em frente à tela. "Esse bug estava me matando." Finalmente. Ele conseguiu corrigir um erro que estava quebrando o jogo durante a história do cancelamento do casamento. Mas quem é ele exatamente? Bem, seu nome é Kim Win, e ele está prestes a se livrar de mais um dia de horas extras após meses de trabalho ininterrupto. Kim trabalha como desenvolvedor de jogos para a RW, um estúdio de jogos de console na Coreia do Sul, que subiu ao topo quase da noite para o dia com sucessos de venda. O estúdio é tão grande que qualquer erro pode significar o fim. E é por isso que ele está testando a fundo um novo jogo AAA, no qual a RW apostou tudo. 34. Este jogo não é um simples passatempo. É uma obra-prima com a promessa de mudar a indústria dos games. Com uma história que se adapta com base nas escolhas dos jogadores, uma IA avançada, e dezenas de classes como cavaleiro, mago, demônio, caçador de demônios, e até mesmo reis e nobres, o jogo oferece a liberdade de escolher sua própria jornada. E claro, se o jogo for um sucesso, o estúdio nada em dinheiro. Se for um fracasso, bem, o estúdio afunda junto. Então, Kim continua testando. O jogo está em fase final, e ele está corrigindo tudo o que dá errado. A grande estrela dessa história? Deculen von Grahan Yukan, um vilão de alto nível que aparece em várias rotas do jogo. A razão pela qual ele está tão focado nesse personagem? Porque Deculen finalmente está morrendo no jogo, e Kim é o responsável por garantir que tudo corra bem. Esse personagem tem sido um pesadelo para Kim. Ele é um dos vilões principais, e sua morte tem que acontecer de uma maneira específica, um golpe de espada pela noiva. Parece simples, certo? Só que não. O jogo tem tantos bugs e falhas de lógica que Kim tem se passado noites em claro para garantir que nada dê errado na morte de Deculen. Mas, no meio dessa tensão, a líder da equipe de desenvolvimento, Ino, Ara, se aproxima dele. Ela não é apenas uma colega de trabalho, ela é a ex-namorada de Kim. Eles passaram 7 anos juntos, mas a diferença de ambições acabou separando-os. Ino é uma viciada em trabalho e Kim, bem, nem tanto. Mas, mesmo com todas as dificuldades, ela sempre foi a força que o fez querer ser melhor. Agora, ele fica sabendo que ela está com alguém novo. "Então, como está indo o teste?" Ela pergunta com um tom casual, mas Kim percebe o que está por trás da pergunta. "Os humores correm rápidos aqui, não é?" diz ela com um sorriso. Kim responde sem muita empolgação. "Espero que você se case com ele." É claro que Ino sabe que Kim está apenas tentando esconder o desconforto, então ela o provoca. "Foca nos bugs, não no passado." Mas não há tempo para muito drama. O trabalho precisa ser feito, e a morte de Deculen é apenas uma parte da história que precisa ser polida. "Você tem certeza de que ele é um chefe intermediário?" Ino pergunta, observando os testes. Kim responde com confiança. "Bem, esse é o charme do jogo e do próprio Deculen. Ele começa fraco, mas à medida que o jogo avança, ele fica mais forte. Mas Ino está mais interessada em algo peculiar. O modelo desse personagem foi feito com base em você, sabia?" "O quê?" "Como assim?" "Vocês dois são idênticos." Ela diz com uma expressão séria. "A personalidade dele é a sua." Kim fica chocado. A ideia de ser comparado com um vilão arrogante e imortal não é algo que ele esperava ouvir. Kim não consegue se livrar da sensação de que o personagem é, na verdade, uma versão exagerada dele mesmo, com seus defeitos, de arrogância, obsessão e um ego do tamanho de um castelo. E o pior, o destino de Deculen é simples. Ele sempre morre, sem exceções. "Ah, chega de papo furado. Como está a experiência do jogo?" pergunta Ino, tentando mudar de assunto. Kim responde com sinceridade. "O jogo está ótimo, mas não gosto de saber que o futuro do estúdio depende disso." "Se o jogo não bombar, estamos todos fritos." Ela faz uma pausa e observa algo fora da janela. "Não é o seu namoradinho lá fora? Já está tão tarde. Não vai sair? Deixa o rapaz esperando, Kim." Kim, um pouco desconcertado, responde. "Sim, claro, já vou." Ele fica ali, pensando.
Vou testar o Deculen de novo, só pra garantir que não haja mais erros. Enquanto ele testa o personagem, Kim começa a refletir. O modelo de Deculen é um espelho distorcido de quem ele é. A combinação de garoto prodígio e mago medíocre parece um reflexo cruel de sua própria vida. Kim não pode deixar de perceber as semelhanças. Um jovem com uma confiança exagerada e um futuro reservado para a queda. No entanto, ao invés de fugir desse espelho distorcido, Kim começa a se perguntar se ele tem algo a aprender com a criação desse vilão. Aqui está o maior dilema. Deculen não é apenas um vilão qualquer. Ele é complexo, com atributos que vão além da superfície. Kim se encontra questionando. Será que ele também compartilha esses defeitos em sua própria vida? Kim, ao terminar de ajustar o modelo, se sente um pouco envergonhado. Talvez ele tenha ido longe demais ao criar um personagem que reflete tão fielmente os seus próprios defeitos. De repente, uma notificação aparece na tela e Kim quase cai da cadeira. Era uma mensagem do roteirista. Você quer mudar algo no modelo? Kim fica atônito, se perguntando se o roteirista sabia algo que ele não sabia sobre o personagem. O que ele quis dizer com isso? Pensa Kim. Então, algo inesperado acontece. Ele olha pela janela e vê algo estranho no céu. Um buraco negro com raios caindo em mãos, com diversos braços e olhos, puxando alguém para algum lugar sinistro. Que diabos é isso? Ele se pergunta. A situação só piora quando ele começa a escutar gritos. Levanta, Deculen! Levanta agora! Kim vê, atônito, que ele está vendo a transformação do vilão de dentro do jogo para a realidade. Você está realmente querendo passar vergonha na frente de todo mundo? Porque se for, tá no caminho certo. Vou deixar esses papéis aqui mesmo. Anda, levanta essa bunda e se mexe antes que eu mande você embora. Desde que aquele céu doido apareceu, acordei em um corpo que não é meu, num lugar estranho, e já faz uma semana que meu universo virou um grande plot twist. Pelo jeito, estou preso dentro do jogo que eu mesmo criei. Bateu aquela sensação de conheço esse cenário, e pronto, certeza total. E pra piorar, me tornei o pior papel desse meu joguinho, aquele NPC condenado a morrer sempre, o grande vilão Declan. Pense numa cena, não importa o roteiro, o final dele é sempre o mesmo. Game over. Aqui estou eu, estirado no quarto da mansão Yu Kim, tentando acreditar que não é só um sonho ruim. Mas quando a cama faz barulho de madeira rangendo e você sente o friozinho na espinha de verdade, aceita a parada mesmo. Será alguma forma de pós-vida porque fui atingido por um raio? Tanto faz. Mas uma coisa sei. Sou o vilão raiz. Deculen. Hongrahan Ukelanin, o boss intermediário que causa dor de cabeça pra geral e é o pivô de todo o taco. Quer rota que você pegue? Lá estou eu causando problemas de norte a sul. Porque meu eu criativo tinha que me transformar no vilão que todo mundo odeia? Eu me pergunto enquanto olho a barra de mana que pisca em algum canto da minha mente. E nem sei direito em que ponto da história eu acordei. Sei só que mana é um recurso finito, e eu tenho medo de gastar tudo antes de entender o manual desse mundo. Testamos esse jogo centenas de vezes durante o desenvolvimento, mas olha, só consegui sobreviver uma mísera vez. Parece provocação. Esse personagem é só um enfeite estiloso pra morrer, cumprir sua missão de boss intermediário e, desaparecer. Mas espera, tem documento aqui no chão. Professor Deculen, Universidade Imperial. Habilidades, entendimento básico de magia e manejo de mana. Também conhecido como Von Grahan Yukilanini. Quem deixou essa papelada sou eu, ou melhor, a meia-irmã do tal Deculen, que faz as vezes de dona da casa Yukane. E pelo visto, eles não se bicam. Ela ocupa o cargo de chefona enquanto o irmão só se preocupa em morrer de um jeito estiloso. Deve ter treta rolando entre ele e a noiva, a Júlia. Pois bem, Júlia, toma esses papéis. Se você quer continuar nesse emprego chique de professor, levanta já dessa cama. A palestra é hoje, sabia? Eu nunca dei aula na vida, mas quero entender como esse mundo funciona e quem sabe descobrir um atalho para permanecer vivo. Aliás, olha a janela ali. Objetivo principal: sobreviver, missão secundária. Palestra na Universidade, moedas na loja. 0.5 Essas linhas flutuaram na minha cara assim que acordei. Entre essa interface maluca e a tal Ierial, sinto que preciso agir. Rápido. Ah, e aquelas moedas. Vão ser úteis mais pra frente. Mas, qual é o tema da palestra mesmo? Chato pensar nisso, mas tudo bem. Meu corpo tem o atributo compreensão. Grau único. Posso ativar a habilidade de entender qualquer coisa consumindo mana. Dei esse dom ao Deculen pra aumentar a empatia dele. Deve ter uns efeitos secretos também, porque é bagulho de grau único, né? O salão em que estou é gigante, e essas roupas... Parece que nasci usando paletó formal. Roupa de boss, banheiro pomposo... Estranho, mas confortável. É como se esse corpo sempre tivesse sido meu. A formalidade que antes me dava aflição, agora soa perfeitamente natural. Claro, o plano era só colher informações, mas sair daqui depois da primeira palestra me parece o mais normal do universo. Afinal, sou um nobre, membro da classe alta. E pensar nisso me deixa meio em choque, porque lá no fundo eu sou só um cara comum da Coreia do Sul,
Um idiota patético e preguiçoso, como alguém já me chamou. Então, nada de relaxar. Vou manter o foco. Nunca estive num carro tão caro. Isso me lembra do namorado novo da minha ex. Que raiva. De repente, alguém entra no banco ao meu lado e diz: "Boa tarde, professor." Entrega um papel. O assistente secretário de Decullen. "Você é um feiticeiro?" "O quê?" "Já sirvo o senhor há 3 anos. Brincadeira." Ele aponta o documento. É o início de mais um dia nesse mundo louco. Eu pensei que aquilo fosse material para a palestra, mas na verdade era só um roteiro para eu seguir. Esse papel contém todas as informações necessárias, do começo ao fim, e eu, sendo o otimista, achei que o mestre tinha feito isso sozinho. Mas considerando o quanto ele é orgulhoso e... bem, sem muito talento, é bem provável que tenha sido o rapaz que fez tudo. Após pensar isso, ele soltou: Bom trabalho. Desculpe." Ouvindo isso, até o motorista ficou surpreso. O mestre elogiou alguém? Eu também fiquei meio incrédulo. E eu, me sentindo a pessoa mais terrível do mundo, até fiquei enjoado só de ter elogiado alguém. Esse é o verdadeiro Decullen, gente. Foi aí que percebi. Parecia até que a consciência do Dessen estava invadindo a minha. "Chegamos, mestre", disse ele. E lá estávamos nós, na tal Universidade Imperial. O local que o papel mencionava era o famoso Salão Hotel. Ao entrar, vimos o salão cheio de alunos conversando. Finalmente, a tão esperada palestra do professor, titular Declan, estava prestes a acontecer. "Ouvi dizer que ele é um mestre nas interpretações de feitiços", disseram alguns. "Parece que o cara foi um prodígio quando era criança." Quando ele entrou, disse com confiança: "Atenção, pessoal, eu sou Decullen von Graham Yukin e vou conduzir essa aula como professor titular da Torre Mágica da Universidade. Agora vamos começar." De repente, algumas alunas suspiraram quase em uníssono. "Uau, ele é lindo e ainda é inteligente." Mas não era só isso. Tinha uma aluna que, do lado delas, estava quase rasgando o papel que segurava, amassando-o com raiva. "Isso é realmente legal? Pois bem, aqui estamos," ela pensava, encarando-o com ódio. "Ah, sim, ele é o inimigo jurado do meu pai. Aquele idiota desgraçado." Lá atrás, ela se lembrava com amargura. 3 anos atrás, seu pai havia tirado sua própria vida depois de passar anos pesquisando interpretações de feitiços. Ele morreu ao descobrir que sua pesquisa havia sido roubada. E quem tinha roubado? Isso mesmo. O maldito Decullen. Esse maldito Decullen, pensava ela com raiva crescente. Mas o que ela poderia fazer? Perdeu tudo depois da morte do pai. Era uma nobre, mas em um piscar de olhos perdeu sua casa, seus bens e até o território. No fim, não tinha mais para onde ir. Foi aí que fez um juramento para si mesma. "Eu vou me vingar desse desgraçado." Foi por isso que, após dias e noites de trabalho duro, ela finalmente foi aceita na Universidade Imperial. Ela sabia algo que ninguém mais sabia. Decullen, esse tal gênio da interpretação de feitiços, na verdade, estava apenas usando a pesquisa roubada de seu pai. Como ele poderia ser tão indiferente? Como alguém que destruiu sua família podia estar tão confortável ocupando o lugar que era do seu pai? A raiva estava crescendo. Ela queria expor suas mentiras agora mesmo. Queria matá-lo, mas precisava se segurar. Precisava da vingança perfeita. "Agora todos, atenção! A aula vai começar!" declarou o professor. "Permitam-me uma apresentação. Sou um professor veterano aqui na Torre Mágica. Como um mago de rank monarca capaz de comandar os elementos, fui designado para ser o professor especial de vocês." Todos os olhos estavam em cima dele enquanto ele continuava. Como todos sabem, a magia pode ser dividida em 3 propriedades e 9 categorias. Ele começou a explicar. As propriedades são origem, o fundamento da magia, elementos, a composição física e material, e por fim, o meio termo. As categorias, por outro lado, incluem invocação, espiritualismo, destruição, suporte, manipulação, maleabilidade, encantamento, harmonia e especialização. Mas enquanto falava, ele pensava consigo mesmo: "Caramba, isso está indo melhor do que eu esperava. Não é só minha primeira aula, mas também estou ensinando teoria mágica, uma matéria com a qual não sou exatamente familiarizado. Mesmo que eu só tenha preparado um roteiro básico, parece que sei tudo de cor." E o mais impressionante, com toda a postura de intimidação e dignidade, ele estava atraindo os olhares de todos. O elitismo nele, ao invés de causar nervosismo, fazia tudo parecer muito natural. É claro, ele estava começando a se sentir cada vez mais no controle. Decullen, na verdade, não era só um mago talentoso. Ele também era um educador nato. A mana, ele explicava, tem diferentes formas de uso dependendo de onde no corpo ela é armazenada. Decullen então fez uma pausa, como se esperasse que alguém levantasse a mão, mas ninguém disse nada. Ele observou a sala e concluiu: "Bom, parece que ninguém tem dúvidas." Mas antes que ele pudesse continuar, uma voz interrompeu. "Professor, Dessen, um feitiço misterioso foi encontrado no dormitório dos magos na última noite. Algumas pessoas estão dizendo que foi obra de um demônio. O que você acha? E aliás, você faz parte mesmo da Torre Mágica? Por que não anunciou isso?" Primeiro, Decullen levantou uma sobrancelha.
Eu não vou responder perguntas de uma criança mal educada. Quê? Ela se sentiu desafiada. Mas, desculpa, não posso fazer nada, né? Só percebi o quanto de mana é gasto quando tento entender essas coisas. Mana 2005 de 375. Usei 1300 só pra entender um roteiro simples. Imagina quanto de mana vai embora tentando compreender um feitiço que eu nunca vi na vida. Os alunos na sala riram. A tentativa de destaque dela simplesmente falhou miseravelmente. Espera aí, ela disse, virando-se novamente para o professor. Os magos da torre estão dizendo que esse feitiço é falso, mas eu acredito que você consegue identificar a categoria desse feitiço. Olha só, vou até lançar o feitiço aqui na sala. Eu estou formalmente requisitando a interpretação desse feitiço. Deculen olhou para ela e, com um simples gesto, usou sua magia de compreensão. Sua mana começou a diminuir enquanto ele analisava o feitiço. Alguns novatos tentaram analisar isso, mas não chegaram a lugar nenhum. Se pelo menos você me desse uma dica... Ah, espera, não precisa. Já entendi. Esse é um feitiço de... barreira, da categoria encantamento. Alguém tentou te prender nessa barreira. Isso é tudo, concluiu ele. Missão secundária concluída. Lecionei na universidade. Moeda da loja Puzzle.5. No refeitório da universidade, a garota estava comendo, mas não conseguia parar de pensar. Que otário, ela pensou, mordendo o pão. Eu queria expor as habilidades fraudulentas de interpretação dele usando esse feitiço misterioso. Mas ao invés disso, ele me taxou de mal educada só porque eu esqueci de me apresentar. Quase morri de vergonha. Ele deve ter ficado totalmente sem saber o que fazer enquanto tentava se safar. E ainda chamou aquilo de feitiço de encantamento. Magias de encantamento são super complicadas, normalmente precisam de um intermediário, né? Ela ficou pensativa. Mas como pode ser um feitiço de encantamento sem o tal intermediário? O que mostrei foi só uma cópia exata do círculo mágico desenhado nas portas do dormitório. No começo, as pessoas ficaram loucas com isso, mas depois viraram material de pesquisa para os novatos. Eu sabia que ele era uma farsa, ela murmurou, ainda desconfiada. De repente, uma outra garota apareceu correndo. Eferene, Eferene! O ciclo mágico de ontem, ele funcionou quando reformulamos o feitiço para uma barreira, lembra? Eu estou impressionada. Estávamos tão apavoradas com o professor que não conseguimos perguntar nada. Você tem coragem, hein? Respondeu Eferene, meio sem acreditar. Então, você está dizendo que era realmente uma barreira mágica? Sim, o professor Dessen não é incrível. Como ele sabia que era um feitiço de encantamento sem um intermediário? Isso é impossível! Obrigada, Eferene. Vamos enviar um relatório sobre isso e colocar o seu nome nele. Ah, e sim, você ajudou bastante. Eu acho que foi só sorte mesmo. Agora, no fim, só aumentei ainda mais a reputação dele. A garota disse com um sorriso irônico. Ela pegou um papel na bolsa e começou a analisar. Compreensão da magia elemental. Grau avançado. 5 créditos. Ministrado por Deculen von Graham Yukin. Bem, dizem por aí que se você conhece seu inimigo e a si mesmo, nunca será derrotado. Então, vou ter que me preparar mentalmente para encarar esse idiota todo dia. Pode esperar, Deculen. Vou te expor. Ela guardou o papel e pensou. Missão secundária concluída. Palestra universitária. Armazenamento de moeda PLA 0.5. Enquanto isso, Deculen andava pelos corredores pensativo. Isso poderia ter ido muito mal. No momento em que olhei para aquele feitiço, minha compreensão foi ativada automaticamente. Só de olhar para os círculos do feitiço, com aquelas linhas se entrelaçando, foi o suficiente para esgotar toda a minha mana. Eu tinha apenas uma pequena quantidade de mana restante depois de tudo. Esse foi um feitiço forte, mas um feitiço que no fundo eu sabia que não ia me pegar. Há quanto tempo? Eu quase arqueei as sobrancelhas ao vê-la. Cabelos alvos como nuvem de tempestade e olhos que brilhavam mais que mana pura. Já tinha visto aquela figura pela tela do meu monitor 1 milhão de vezes. Como você está? Perguntei, tentando soar casual, mas minha voz saiu meio trêmula. Julie von der Freyden, ela respondeu com um sorriso enigmático. Noiva do Deculen e futura lenda da cavalaria. Foi aí que o estômago deu aquele nó. Eu estou... bem, balancei a cabeça. Julie franziu as sobrancelhas. Mesmo depois de quebrar a promessa que fizemos há... 1 semana? Promessa? Se eu soubesse. Que promessa? Sei não, mas você continua fugindo de mim como antes. Arg, acho que a febre me deixou sem memória. Promessa? Me conta qual foi, vai. Vi flashes na mente dela. Julie, olhos marejados, sussurrando. Se você mostrar sua arrogância para o mundo, estarei ao seu lado, mesmo que tudo desabe. Ela terminou com um suspiro. Parece que confiei errado em você. Pode ir. Coração acelerado, ela se afastou, e eu apenas murmurei. Valeu pela confiança, né? Enquanto isso, ouvi o narrador mental falando. Meu noivado com o Deculen é pura conveniência política. Afinal, a aliança entre os Yukelenes e os Freydens consolidava poder, muito mais do que qualquer romance. Amor que se dane. Mas o tempo revelou a farsa. Ele não era gênio, só um falso prodígio de interpretação de feitiços, sem avanço. Algum desde a última pesquisa 3 anos atrás.
As famílias calaram-se por medo de fofoca, mas ela, Julie, não tolerou mais mentiras. Cavaleira de convicção, ela exigia justiça. Respirei fundo e pensei, esse enredo é mais tenso que Chefe de Hyde. Mais adiante, cheguei ao coração da Universidade Imperial, a majestosa Torre Mágica. No Brasil, seria como o Departamento de Engenharia da USP, nível topzera. O campus era um tapete de flores e gramados, igualzinho ao que eu e a galera desenhamos noites a fio durante o desenvolvimento do jogo. Enquanto caminhava, senti um tranco. Meu assistente, o Zoro, quase me derrubou de tanta pressa. Desculpa, professor! Ele ofegou, entregando um pergaminho. Era a lista oficial de patrocinadores para os novos magos deste ano. A Torre Mágica não é apenas uma escola. É um laboratório de pesquisa do mundo real. Criatividade e ciência unidas, em um só lugar. Então dinheiro é o combustível das magias. Na Torre Mágica, só quem brilha em dourado no quadro de patrocinadores recebe apoio dos professores. E olha lá, o nome reluzente é o do Deku. 2 traços saltam aos olhos. Magnata podre de rico, raro. Um financista nato com um faro cirúrgico para oportunidades lucrativas. Quanto mais dados, mais certeira fica a intuição dele para negócios. Olhar afiado. Raro. Capacidade de enxergar através de ilusões, captar atributos de mana e identificar elementos. Ótimo em combo com outros traços, mas meio inútil. Sozinho. Essa combinação dourada aqui promete encher nosso cofre, penso, olhando o nome que brilha mais que vagalume. Há outros rostos conhecidos, mas nenhum tão chamativo quanto o Eferen Luna, protagonista deste jogo. Dizem que ela perdeu o pai pra... Você sabe quem? Por que ela está sem patrocinador? Pergunto ao Allen. Acho que todo mundo está morrendo de medo de vocês dois se encontrarem. Ele responde baixinho. Faz sentido. Se Eferen e Deku se encararem, o roteiro original vira um festival de desgraças. No jogo, o vilão não foge. Ele morre de espada no peito, vinha de estacas no crânio, taça envenenada, bomba terrorista. O mundo inteiro implora pelo fim dele. Mas o que não mata, reforça o plot twist. Se eu quiser passar vivo por essa, é hora de improvisar escolhas que o original jamais considerou. Com a caneta na mão, escrevo. Allen, encaminhe esses documentos e traga os livros de finanças. Mística antes de eu voltar para casa. Sozinho no escritório, reflito em voz alta. Preciso de muito dinheiro para driblar as mortes programadas. Investir nos magos certos é a solução. Mas não basta. Há gente no mundo com sede de vingança contra mim. Se quiser sobreviver, preciso ficar forte. Aqui vai a boa notícia. Embora Deku seja mediano nos 4 elementos, seu potencial está em controlar terra e fogo. E quando combinamos terra, fogo e metal, surge o traço lendário, Toque de Midas, um ult que consome toda a mana, para amplificar o poder do alvo. Então sim, telecinese de lâminas levitantes, conhecida como lâminas Q, soa épico, mas é só telecinese nível iniciante. É hora de investir nos magos certos, reforçar meus traços e, quem sabe, bolar um feitiço financeiro para driblar esse roteiro mortal. No entanto, isso aqui não é para amadores. Telecinese básica todo mundo aprende, mas eu vou levar isso além. Se o poder falta na minha mão, compenso mexendo nos metais. Primeiro passo, estudar manipulação. Mão esticada sobre o livro, foco total. De repente, uma runa azul surge flutuando na mesa, e em seguida um turbilhão etéreo, tipo tornado em miniatura, envolve o livro. Feitiços de telecinese básica invadem minha mente como tutorial de jogo. Pressione X para pegar. Objetos. Acabou. E ali estou eu, encarando a caneta no canto da mesa. Puxo leve, e ela se ergue. Bingo! Memorizei a essência da telecinese sem precisar murmurar qualquer encantamento. Sensação de... Ahá! Sou praticamente um NPC com cheat code. Mas só isso não basta. Mesmo dominando telecinese de alto nível, se eu não elevar esse básico, jamais alcanço o auge que quero. O que faço? Olho pro nada e a ideia explode. E se circunferir meu corpo inteiro com círculos mágicos? Neste mundo, quanto maiores os círculos, mais poderosos eles ficam. Com o atributo compreensão, posso sentir cada traço e aprimorar todo o meu ser, não só mente, mas coração e núcleo de mana. Problema: risco de sobrecarregar os ossos. Sorte que carrego o traço Homem de Ferro, que me torna praticamente indestrutível. Mana atual, 800. Vamos dar um gostinho. Abro outro tomo, e instantes depois, veias brilhantes percorrem meu corpo, ardendo numa agonia épica. Ossos rangendo, músculos esticando como elástico velho. A dor é indescritível, mas nenhum gemido escapa. Afinal, classe alta que se preze mantém a elegância até no sofrimento. Quando o flash termina, estou ereto, tremendo atrás da mesa. Mana. 1375. Imagine uma trilha sonora épica aqui. Estou exausto, sim, mas satisfeitos pelos primeiros círculos mágicos inscritos no ombro. Se continuar nesse ritmo, em 2 semanas cobrir todo o corpo. Será um mês inteiro após o seminário de Deku. Tu corta para o primeiro dia de aula na Torre Mágica. Um mar de estudantes em frente à placa oficial. Isso não bate com o que os veteranos contaram.
Cochicham. Na placa, professor Decullen desafia seus alunos. Tragam resultados práticos de manipulação de elementos. Sem cerimônia, ele mandou a galera estudar sozinha. Reflexão imediata. Que tipo de professor folgado é esse? Luna resmunga, e uma garota passa direto por ela. Sylvia von Josephine. As duas trocam olhares rápidos. Sylvia segue. Impassível. Estranho, pensa Luna. Logo, Luna ergue uma mão e invoca um castelo de pedra detalhado, suas habilidades em terra brilhando. Mas de repente, as paredes ruem. Mana sugada. Ela se vira e vê Sylvia erguer muros infinitamente maiores. Ei, o que você tá fazendo? Luna acusa. Tá roubando minha energia? Sylvia não responde. Ignora. A irritação de Luna cresce. Ora, Sylvia não me reconhece mais? Foi você quem cercou minha família há 10 anos, forçando a gente a abandonar a magia. Sylvia para, ergue o olhar frio. Não a conheço, mas conheço seu pai. Morreu em mencionais circunstâncias infelizes. Luna engole seco. Um aluno aponta. Uma luz verde cintila ao redor das duas. Algo grande está prestes a acontecer. Vemos Luna com os punhos cerrados, pronta para partir para cima de Sylvia. O que você disse? Repete! Ela rosna, avançando. Sylvia ergue as mãos e invoca uma barreira cintilante. Cuidado, senhorita Luna. Num instante, as energias colidem. E uma explosão de magia sacode o salão. Pó, estilhaços de pedra e um baque surdo ecoam. Quando a fumaça baixa, Sylvia jazia no chão, e Luna segurava um tufo de cabelo da adversária. Solta! Sylvia lamúria, tateando o couro cabeludo. Eu mandei você repetir. Luna late, os olhos faiscando. De repente, uma esfera de luz surge no centro do caos, sugando tudo à sua volta. Fragmentos de móvel, fios de mana, até o pavor dos alunos. Corre! Isso vai explodir! Alguém grita, mas já era tarde. A esfera cresce, dilacerando o piso. Antes que os escombros virassem projéteis letais, uma barreira inesperada para Sylvia e Luna. É Decullen, imóvel, com objetos flutuando congelados ao redor. Em silêncio, ele canaliza a telecinese com tal precisão que controla cada fragmento, erguendo-os aos céus como lembranças de um pesadelo interrompido. Um coro de uau percorre a plateia. Até os mais inexperientes não conseguem desviar o olhar da dança hipnótica dos detritos. Quando ele finalmente abaixa as mãos, o silêncio é absoluto. Então sua voz ressoa. Aula encerrada. Exceto por vocês duas, aponta para Luna e Sylvia. Podem se retirar. Luna, com o rosto pálido, sussurra. Merda, tô ferrada. Corta para a sala de interrogatório. Decullen é escoltado ao lado de Adele Segelin, a presidente. Hlan, espiritualismo. E Helin, suporte. Hetlan e Rin, do departamento avançado, observam de braços cruzados. Professor Decullen, senhorita Luna, Adele começa. Quem ousou colocar as mãos na jovem da família Ilad? Pelo que vi, foi uma estranha que nem frequenta a academia. Mas foi a Luna quem atacou, balbucia Sylvia do outro lado da mesa. E foi o senhor quem impediu que a situação fugisse ao controle. Adele vira-se para Decullen. Impressionante. Os professores trocam sorrisos cúmplices. Hlan bate o martelo cerimonial. Resultado deste conselho. Duelo disciplinar. Duelo? Sylvia arqueia as sobrancelhas. Obviamente já sei quem vai ser defendido aqui. E adivinha? Eu preciso reverter o resultado desse encontro disciplinar. Antes mesmo de começar, eu já consegui ver a energia escarlate que emanava de Éferen. Só eu consigo ver essa energia. Claro, porque minha visão está afiada como uma faca. E essa energia? Bem, ela indica que o destino do vilão já está traçado. Se eu não conseguir mudar isso agora, a morte já está me esperando ali na esquina. O encontro disciplinar entre as novatas Éferen e Sylvia está prestes a começar. Como você ousa causar um conflito dentro da escola? Os alunos poderiam ter se ferido se não fosse pelo professor Decullen. Por que você começou essa briga? Eu, claro, não posso dizer nada. Aquele desgraçado deve estar me observando de algum lugar, como um mestre das marionetes. Ele é a razão de eu não poder falar uma palavra. Ouvi dizer que o pai dele morreu. Sylvia fez uma piada de mau gosto sobre meu pai e ainda tentou me irritar, mas eu não posso falar sobre isso na frente do cara. Que tipo de jogo é esse? Será que é complexo de inferioridade meu? Ela não se lembra da diferença de status entre nós duas, e claro, ignorou completamente isso. Agora, Sylvia, sua vez. Durante a aula eu destruí o trabalho dela sem querer, o que levou a uma discussão. O quê? Então, Sylvia não fez nada de propósito? Mesmo assim, Éferen fez toda aquela bagunça. Sabe aquela sensação de escutar insultos e broncas em um encontro disciplinar? Pois é, está tudo apontando para mim. Não consegui nem arranjar uma desculpa. E o pior, não tem ninguém aqui para me proteger. Tudo está tão gelado. E tudo é culpa do Decullen. Como eu odeio aquele cara. Parece que nossas opiniões estão definidas, diz alguém. Professor Dessen, você esteve presente. O que pensa sobre tudo isso antes de chegarmos a uma conclusão? Ah, agora é a vez dele.
Cullen, com aquele olhar de chefe dos professores e membro do comitê disciplinar, pergunta: Você realmente acha que não teve culpa nesse incidente, Sylvia von Joseph Nilad? O quê? Como assim? Eu estou boquiaberta. Ele poderia ter evitado isso, mas... Bem, não o fez. Ao ouvir isso, Sylvia fica chocada e começa a responder: Desculpe, mas na verdade, eu não bloqueei o golpe dela porque queria que elas se metessem em mais problemas. O quê? Ele não está perguntando para mim? Está perguntando para a Sylvia? A culpa é claramente minha. Mas ok, vamos lá. Professor Cullen, a culpa não é da defensora, mas de quem atacou. Se quiser levar em conta o contexto, então sim, a culpa é minha, já que tudo aconteceu na minha aula. Você quer que eu assuma a culpa? Claro que não, Cullen responde. Mas, sinceramente, foi uma situação desconfortável. Ele está refutando, o professor ao lado da Sylvia, e eu fico pensando: por que ele está indo tão longe para me defender? Tá, parei. As crianças precisam aprender a lutar pelas próprias vidas. Acabaram de se tornar novatas, e ao invés de discutir quem tem razão, vamos só deixar isso passar. Nenhuma ação disciplinar será tomada. Vocês duas podem ir. O quê? Eu já estava me preparando para a expulsão. O Dessen que eu conheço teria me chutado para fora da escola com toda a certeza. Então, por que ele não fez isso? Como sempre, o professor Cullen tem uma forma incrível de analisar a situação. Ele faz tudo pelo bem dos estudantes. Enquanto ele se retira, ele ouve uma voz. Ao olhar para ela, Luna diz: Eu tenho uma pergunta. Se você lembra do meu sobrenome, Luna, e conhece meu pai, se você sabe que ele sofreu a vida inteira por causa de você antes de tirar a própria vida, eu só quero saber. Você se lembra disso? Cullen olha para ela e pensa: como esperado, eu preciso saber disso. Luna está se perguntando: será que Cullen lembra da minha família e do que aconteceu com meu pai? Se ele lembrar e decidir anular o veredito para se proteger, será que isso vai ser ainda mais doloroso? Ela reflete, mas Dessen interrompe. Não precisa perguntar. Não desperdice seu potencial com o passado. E ele sai. Luna fica lá, parada, sozinha, no meio da sala, pensando: eu sabia. Cullen conhece a mim e ao meu pai. Se ele não soubesse disso, não teria motivos para me ajudar. Cullen deve sentir alguma responsabilidade por isso e decidiu me ajudar. Então, a razão pela qual ele me ajudou antes era por pena. Isso é um alívio. Pelo menos ele não esqueceu. Se ele ainda se lembra de mim, estou satisfeita. Por enquanto, isso é o suficiente. Ela pensa, aliviada. O destino do vilão está cumprido e a morte foi evitada. Moeda da loja? Mais 2. No carro, vemos um homem levando Sylvia para algum lugar. No caminho, ele pergunta: isso realmente aconteceu? Ah, você não precisa mais se preocupar com aquela criança, diz Gilton von Ludwig Ilad, chefe da família Ilad, espiritualista, 3º rank. Enlun é muito talentosa, sem dúvida, mas ela perdeu a oportunidade dela. Sylvia fica refletindo sobre Luna. 10 anos atrás, no dia da realização do exame de aptidão para entrar na academia, eu a encontrei pela primeira vez. E cara, como isso é impossível. Esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.